Astronauta. Hoje eu vou falar sobre essa série lançada pelo selo Gráfica MSP. Eu não vou falar especificamente sobre o Integral Volume 1, que é o que eu tô na mão. Eu vou falar sobre Astronauta completo. Ele foi lançado em 6 volumes originalmente. Aí tem esse volumão aqui, que é o Integral 1, que tem 3 histórias. E assim, esse que é um material bem barato, esse volume 1 pelo menos. Ele custa R$90 de preço de capa. Ele tem 270 páginas, sendo as 250 páginas de história pura. E ele é um formato bem grande, dá pra ver aqui que ele é relativamente maior do que um formato americano. Acho que estaria entre um formato americano e um europeu. Então, bem barato isso aqui, porque dá pra achar por 40 e poucos reais tranquilamente. O Astronauta, que ele foi a HQ que inaugurou o selo Gráfica MSP, que foi o selo, assim, que deu uma revolucionada ali nos quadrinhos da Maurício de Souza Produções, que trazem quadrinhos que são para todas as idades, não é tão infantil mais, embora alguns ainda sejam, e trazem vários autores para fazer releitura, né? Então aqui a gente tem uma arte completamente diferente, vou mostrar rapidamente só uma página. Por exemplo, essa página aqui, essa página é completamente diferente. Eu acho que qualquer pessoa que já leu quadrinho da MSP já esperava que não tivesse uma arte tão diferente assim. E essa série a gente tem, por exemplo, nas gráficas MSPs, quem já conhece, normalmente um autor faz uma história, pronto, acabou. E alguns autores já ganharam a oportunidade, né? Tiveram a oportunidade de fazer uma trilogia. Então tem trilogia do Penadinho, do Chico Bento, tem trilogia do Capitão Feio. Só que o Danilo Beruti não, ele fez 6 histórias. Então são 6 histórias, todas praticamente são fechadinhas, mas algumas, principalmente ali mais pro final, é bom ler na ordem, né? Elas trazem muito contexto de histórias anteriores. Então eu recomendo ler na ordem, até porque é um material barato. É um material que começou a ser publicado em 2012 e a 6ª história saiu só em 2022. Então foram 10 anos ali pra sair todas. Acho que ok, né? Um intervalo ali de 2 anos. Cada uma história tem o quê? Suas 70 e poucas páginas. E vamos falar sobre cada uma das histórias separadamente aqui. Esse material que, pelo menos na capa e tudo, ele é acreditado só ao Danilo Beruti. Eu achei uma sacanagem, porque é um quadrinho que ele tem cores espetaculares, e o Danilo Beruti, pelo menos eu não conheço nenhum trabalho em que ele faça as cores também. E aqui a gente tem cores da Chris Peter, então todas as cores espetaculares que vocês verem nesse quadrinho foram feitas pela Chris Peter, então fica o crédito a ela, já que ninguém na HQ deu crédito pra moça. A primeira história é o Astronauta Magnetar, que foi, ou Magneta, sei lá, que foi a primeira história do selo MSP. E aqui a gente vai ter o Astronauta. É bom eu explicar o que é o Astronauta, né? Ele não tem uma explicação aqui de como ele surgiu. Não no começo. Nesse integral ele tem, mas é algo que foi feito posteriormente. Algo mais visual dessa explicação de como teve essa origem do personagem. Ele tem algumas coisinhas, vão sendo citadas ao longo dos volumes, e aí quem lê tudo vai ter uma noção melhor, mas não tem um foco em falar sobre quem é ele. Então o Astronauta, eu acho que o nome real dele no quadrinho é Astronauta. Ele trabalha na Brasa, é como se fosse a NASA brasileira, né? A instituição brasileira de exploração espacial. E ela cresceu tanto assim, por quê? Porque o astronauta, esse brasileiro, ele foi meio que escolhido por aliens, alguma coisa assim, ou pode ter sido coincidência, isso não fica tão claro. E ele tem essa nave espacial dele, que é essa nave amarela, laranja, que é uma bola. Ela é basicamente uma nave alienígena e só ele pode pilotar ela. Só ele consegue pilotar ela. Ele é o escolhido. Então, ele tem essa nave que é absurdamente mais tecnológica do que qualquer nave terrestre. E só ele pode pilotar, então ele é basicamente o principal astronauta do mundo, e a Brasa se tornou a grande empresa aí de exploração espacial. E o Brasil é o grande país nesse quesito. E aqui no primeiro volume ele tá indo atrás desse evento que é o Magnetar, ele tá indo coletar dados sobre esse evento. Eu não vou saber explicar, ele explica no primeiro, eu achei muito legal que ele explica o que é um Magnetar. É alguma coisa relacionada a estrelas de nêutron, então são eventos físicos muito gigantescos. E aqui, olha essa página, que é a página de abertura, assim, quando ele chega lá. Só que o problema é que enquanto ele tá instalando ali num asteroide, ele pousa a nave, ele tá instalando alguns sensores ali para captar dados sobre o Magnetar. Enquanto ele tá fazendo isso, vem uma rajada de energia do Magnetar, ele tem que se afastar um pouco da nave. E um meteorito que tá passando ali bate na nave, a nave já tá meio sobrecarregada de energia por causa disso, né? E a nave, ela é bem danificada por causa desse meteorito. Então, o astronauta, ele vai se ver perdido
doído. Tipo assim, no confins do universo não tem um jeito muito fácil dele ser encontrado assim. Claro, aqui nesse universo aqui que o Danilo Bellucci cria, apesar da nave dele ser muito mais tecnológica do que as outras naves ali da Terra, elas conseguem ir em lugares mais distantes e fazer essas viagens mais longas, né? E aí, ele, nessa esperança dele ser resgatado, ele tá nessa esperança, mas ele vai ter que sobreviver. Primeiro, ele tem que garantir que ele vai sobreviver por um bom tempo, enquanto ele tenta arrumar a nave e espera, na esperança de alguém um dia tentar resgatar ele. E aí, o Danilo Bellucci, ele faz uma coisa que é muito legal, que ele faz uma cena que vai se repetindo, que é o dia a dia do astronauta na nave ali, tentando consertar ela, até que ele já tá ficando completamente barbudo, parecendo um náufrago, completamente doido, e eventualmente ele vai ser encontrado. Ele não vai morrer, né? Isso, tem algumas coisas que são padrão. Aqui, claramente, o Danilo Bellucci, ele teve muita liberdade para trabalhar com o personagem. Ele fez muita coisa, assim, que a gente não espera de uma gráfica MSP, que logo eu falo mais pra frente, mas a gente sabe que o astronauta não vai morrer, e aí já é demais pro material da Maurício de Souza. Então, no final, ele vai ser encontrado, mas agora já no segundo volume, e aí é o que eu falei, tipo, dá pra ler o segundo volume sem ler o primeiro, não é um problema. Mas aí você não vai ter todo o contexto. Então eu recomendo ler na ordem. O segundo volume, ele já vai estar de novo na Terra. Só que ele vai estar sendo avaliado por uma psicóloga ou uma psiquiatra, não sei, para ver se ele está apto, né, para voltar a fazer as viagens interplanetárias dele. E ele, cabeça dura, ele não quer ser tratado e tal, mas também como ele é o único que pode pilotar a nave, não é uma escolha assim muito boa para a Brasa deixar ele encostado e ficar estudando ele por muito tempo. Então, eles vão dar uma outra chance para ele por necessidade, mas nessa próxima aventura a psiquiatra tem que ir junto com ele, e também vai estar um soldado, eu não sei qual que é a patente dele, um militar de outro país vai junto nessa viagem, porque eles encontraram algum sinal que vem ali perto de um buraco negro e eles querem identificar, porque parece algo que pode ser uma nave, alguma coisa assim, e eles querem identificar o que está mandando esse sinal de tão perto de um buraco negro. E esse segundo volume, ele tem uma arte espetacular, todos têm, mas esse volume, como eles estão ali em volta desse buraco negro e eles param a nave perto, na hora que eles chegam, eles vão encontrar algo que parece tipo uma nave de formas geométricas assim, e eles vão estacionar a nave perto, então tipo, eles vão transitar entre as duas naves com os trajes. Então é muito incrível a arte essa própria nave que eles acham na hora que eles entram lá, ela tem toda uma arquitetura diferente, então a arte fica muito incrível. E eles vão acabar descobrindo ali, né, já dá pra perceber pela base, né, essa nave não tá tripulada, ela é uma nave alienígena, mas aí é coisa mais clichê, um pouco de ficção, né. Claramente esse militar de outro país que veio ajudar, ele tinha coisas ali que ele não revelou, que ele não falou tudo, e ele vai acabar causando problemas pro astronauta e para a psicóloga, mas que, claro, o astronauta que vai conseguir resolver. E são coisas mais adultas assim também, sabe? Essa eu acho que é uma MSP que dá para criança ler, mas eu acho que essa é a mais adulta que eu li até hoje, assim, sabe? Então vai ter todo esse confronto entre o astronauta e esse militar, e claro, o astronauta vai salvar o dia. Ele tem todo um lado heróico sim, mas ele tenta pôr assim, que ele também é um cara com falhas e tal. Agora no terceiro volume, talvez esse tenha sido o que eu menos gostei, mas é um volume que ele cria a base para todas as próximas, né, o 4, o 5 e o 6, esse terceiro volume, ele cria essa base. Nesse volume eles vão identificar algum sinal, alguma coisa assim que tá vindo de Saturno. Então tem alguma coisa em Saturno e ele vai lá investigar. Agora o astronauta já tá sozinho, ele já provou que ele tá mentalmente são, então ele vai sozinho nessa aventura para Saturno. Quando ele chega lá, ele vai encontrar uma nave, ele vai encontrar alguém com o uniforme da Brasa, né? A pessoa de uniforme vai estar no espaço, né? Então o cara não dá pra ver a cara dele. E na hora que a pessoa tira a máscara, é ele mesmo. Então ele encontra outro astronauta, ele é a mesma pessoa, só que tipo, o outro tem barba, ele tem uma aparência diferente, mas é a mesma pessoa. E ele fala que ele é de uma realidade paralela do astronauta, o protagonista, né? O grande protagonista da história. E aí ele vai explicar que ele é mais velho também, ele vai explicar que na Terra dele, a Terra foi destruída, então a humanidade acabou tendo que sair em busca de colonizar outros planetas, e como ele tem a nave mais tecnológica, ele foi o líder dessa exploração espacial.
E ele conta ali a vida dele. A vida dele tomou caminhos muito diferentes da do astronauta protagonista, de fato, né? Tanto que esse astronauta que ele encontra, ele casou com a Ritinha, né? Que é o grande paixão da vida do astronauta em todos os universos, aparentemente. Esse conseguiu casar, ele tem uma filha com ela, uma filha que é um personagem bem interessante. E aí, claramente, ele não tá na realidade dele. Ele quer voltar para a realidade dele. E aí ele diz que ali em Saturno tem como se fosse um ser celestial, algo a mais do que um ser normal, que poderia ajudar ele a voltar para a realidade dele, que é, aqui eu vou mostrar no quadrinho mesmo, que é uma arte espetacular, que é esse ser gigantesco aqui. E aí que ele poderia ser um ser que ajudaria ele a voltar para a realidade dele, porque é um ser que não é um ser que tem um em cada realidade, né? Que ele tem vários dele. É um ser acima disso. Então eles vão tentar, né? Essa aventura desse volume vai ser tentar entrar em contato com esse ser, porque ele tem meio que como seria um guardião, um bicho grande, assim, não tão gigante, mas um protetor dele ali que vai tentar matar os astronautas enquanto eles tentam se comunicar com esse ser. Então, meio que a aventura desse é isso. Essa é meio base, só porque ele apresenta muitas coisas. Porque no final disso, a filha desse astronauta de outra realidade, ela vai acabar ficando presa com o astronauta protagonista do universo, né, da principal, da Maurício de Souza. Então ela vai ficar presa com ele, e aí já fica claro que nos próximos volumes as aventuras serão uma tentativa dela reencontrar os pais dela, né? E aqui é muito linda essa arte aqui também, desse aqui, porque tem esses seres celestiais que mostra, assim, quando mostra eles assim de fundo, é muito lindo. E logo quando acaba, né, esse terceiro volume, tem um material extra que foi produzido, eu acho que para esse integral, que aí tem essa pequena origem do astronauta, tem algumas páginas, que aí mostra que na primeira viagem dele, quando ele foi sair da Terra lá, depois que teve a decolagem e tal, aí ele tá nervoso, normal, tem lá mostrando, e aí os caras tentam entrar em contato com ele, falando, e aí, como é que foi? Deu certo e tal? E aí ele não responde. Quando eles puxam a câmera da nave, não tem ninguém na nave, porque aí o astronauta ele foi teleportado por tecnologia alienígena e ele foi levado pro lado escuro da Lua, né? E lá ele encontrou essa nave que viria a ser a nave dele, né? Essa nave bola, e do lado da nave tem uma cabeçona gigante meio que de alienígena, e essa cabeça solta tipo uns raios nele, e meio que é o que muda ele por dentro, e aí a partir disso ele consegue, né, pilotar a nave e ser a única pessoa que pilota ela. Não precisa gostar de nada do Maurício de Souza, não precisa conhecer personagens, esse é o ponto da Gráfica MSP. E essa aqui, não precisa gostar de nada, só precisa de gostar de nada brasileiro, nada relacionado a Maurício de Souza, MSP, só precisa gostar de quadrinho de ficção, porque ele é muito bom nisso. No final do terceiro, a filha do outro astronauta fica presa junto com com o nosso protagonista. Eles ficam presos e a nave deles meio que é jogada assim nos confins do universo. Então eles não conseguem voltar para a Terra assim fácil, sabe? Eles não sabem onde eles estão meio que perdidos no universo. E aí eles encontram uma formação ali, tem uns sinais de umas naves, e eles tentam chegar perto de uma coisa ali que parece um aglomerado de naves, sabe? E aí quando eles chegam perto, eles são meio que sugados, eles não conseguem sair de perto, porque é meio que uma armadilha. E aí na hora que eles chegam ali, eles encontram alguns robozinhos e tal, que estão na superfície, o astronauta mata eles de boa, e eles entram, que isso tipo é um aglomerado de naves, mas parece meio que uma nave gigante, sabe? E eles entram lá dentro, e eles vão perceber que as pessoas, né, os alienígenas, os seres que foram ficando aprisionados ali, porque todas as naves que chegam perto são sugadas, eles foram meio que formando grupos, então tem toda uma política lá dentro desse lugar, tem os grupos de alienígenas e eles lutam entre si, porque todos querem chegar ali no que seria o ponto principal, que é uma nave, a nave primária, né, que começou a sugar todas as outras, para tentar sair dali. Só que eles ficam nessa briga eterna e ninguém consegue chegar lá, ninguém consegue fugir dali. E aí o astronauta e a garota, que eu não lembro o nome, eles vão começar a investigar, eles meio que não têm um lado, eles só querem sair dali também. Eles rapidamente vão descobrir que tem alguma coisa de errado ali, que não é só isso, que tem um cara, alguém ali dentro por trás disso, que não quer que ninguém escape. Porque ali dentro ele é poderoso, e se ele sair dali, ele não vai ser tão poderoso quando ele é ali dentro, ele não vai ter tanta influência quanto ele tem ali dentro. E aí eles vão meio que destruir a política que tem entre os grupos ali dentro desse local. E essa, talvez, tirando a parte ali da menina, que a gente não vai entender porque ela não tem tanta essa relação com o astronauta, essa talvez seja a história mais fechada ali, né? Além da primeira, claro. É a história mais fechada, porque tudo se passa ali, claro que no final eles vão conseguir sair e tal, mas essa é bem fechadinha ali dentro desse aglomerado
conglomerado de naves e tal, que tem essa política, essas tretas, eu achei muito legal, mas também é uma das que menos tem essas artes, assim, do espaço e tal, que é só no começo e no fim, né? Porque a maior parte eles estão presos ali dentro. O quinto volume, penúltimo, esse aqui ele já vai meio que emendar no sexto. Então o sexto, por exemplo, eu acho que não seria bom ler sem ter lido o quinto. Aqui, o astronauta, novamente ele vai encontrar o sinal daquele buraco negro, acho que do segundo volume, né? Ele vai encontrar o sinal e ele vai chegar lá no buraco negro e a nave, que no final do 2 ele destrói, ela vai estar lá ainda. Então ele vai ficar sem entender e quando eles entram lá, um militar que no mundo dele ele levou de volta pra Terra pra ser julgado e tal, ele tá lá dentro da nave. Então ele percebe que ele não tá no universo dele. Quando ele ficou preso com a menina, na verdade ele foi enviado pro universo do outro astronauta. Então ele tá no universo em que a Terra foi destruída. E aí aqui a gente vai ser apresentado a um terceiro astronauta, que é o vilão, que vai ser o vilão desse quinto e sexto volume, que ele é meio que ele acha que ele é o principal astronauta de todos os universos, que ele é superior a todos, e ele sai massacrando todos os astronautas de todos os universos, e ele sequestra a Ritinha de cada um, que é a esposa de cada um. Então ele sai sequestrando elas porque ele é apaixonado, talvez ele perdeu a dele e tal, que aí ele meio que fala que ele é a única pessoa que pode proteger elas, e ele sai sequestrando elas pra ficar com ele. Então ele tá atrás da esposa desse astronauta, que é o secundário, né, que é o que já apareceu nas outras histórias, o mais velho, ele tá atrás da esposa desse, e ao mesmo tempo o astronauta principal, junto com a filha desse outro, eles estão tentando encontrar o outro. Esse volume aqui, ele meio que não vai ter muita coisa, ele vai ser tipo assim, um início do final, sabe? Ele vai começar a apresentar o final dessa série. Então vai ter toda essa apresentação desse novo astronauta, que vai ser o grande vilão, vai mostrar ali o que aconteceu, a Terra destruída do astronauta secundário, vai mostrar meio o que aconteceria se o protagonista ali, o nosso astronauta mesmo, o que aconteceria se ele não fizesse o que ele fez nos primeiros volumes. Então ele conecta algumas coisas da história e não tem nada assim muito grande nele, né? Ele já prepara pro final. E no final esse astronauta do mal, ele já conseguiu imobilizar o outro astronauta, ele já meio que tá quase sequestrando, ele conseguiu sequestrar a Ritinha desse outro astronauta, e ele tá indo atrás da Ritinha do astronauta protagonista. Logo no comecinho, o protagonista ele consegue voltar pro mundo dele e ele vai encontrar esse vilão. E esse volume vai ser basicamente muita ação. Vai ser basicamente o volume inteiro, essa luta final, né? Esse astronauta do mal, que ele é citado, ó, se não me engano, no terceiro volume, e no quinto ele já volta assim com tudo, e no sexto vai ter um encerramento, né, desse grande vilão. Então vai ter tanto as duas Ritinhas ali, cada uma de um universo, vai ter os dois astronautas se unindo e a filha do outro astronauta, vai todo mundo se unir para tentar derrotar esse astronauta do mal. Então esse aqui é o menos ficção científica, porque eles estão na Terra lutando. Esse é engraçado, ele tem várias referências aos outros personagens da MSP, e ele vai ser mais porradaria. Então esse aqui é mais porrada, esse é o único que eu achei que ele tem mais essas coisinhas de MSP, de dar uma liçãozinha de moral no final, aprender alguma coisa e tal, mas ele ainda é muito diferente do que a gente normalmente esperaria. Então, eu acho que é um encerramento bem legal da série. Ele não tem tanto, assim, essa coisa espacial, mas ele tem muita referência dos outros, e eu achei um encerramento muito bom. Eu recomendo muito, esse vídeo vai ficar longo, mas é um material que eu recomendo muito. São 6 HQs, mas, por exemplo, o primeiro volume integral é R$90, então já compra metade dessa série, dá pra comprar por menos de R$50 quando entra de promoção. O segundo integral deve sair logo. As edições também eu acho que não tem nenhuma esgotada, eu não sei, não tem muito tempo que eu comprei, então não imagino que esteja difícil de achar caso alguma tenha esgotado recentemente, mas também o segundo integral tá para sair por agora. São materiais que eu recomendo muito, tem artes lindas, as ideias do Danilo Beruti são muito boas, ele faz um roteiro excelente, é realmente um material surpreendente, e de ficção científica, desse gênero, eu acho que é o melhor quadrinho brasileiro assim que eu já li, até de quadrinho de fora mesmo, ele estaria ali entre os melhores. Então, recomendo muito. Obrigado que ficou até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e valeu!